Vamos lá. Oi, Argel. Boa noite. Boa noite. Falar do jogo de hoje, né? Essa vitória por 1-0 contra o São José e essa classificação, a decisão do Campeonato Gaúcho, por onde passou na sua avaliação tudo isso e o Inter chegar a essa decisão do Gauchão 2016? Olha, primeiramente a gente sabia que o jogo era difícil, era duro. O adversário tem qualidade, né? Foi um jogo muito pegado, né? Muito aguerrido, né? Mantendo as tradições do futebol gaúcho. E a gente sabe que é difícil, né? Como foi difícil lá no sábado passado, né? Mas a equipe se preparou bem essa semana, trabalhamos bem, né? Neutralizamos o adversário, né? Controlamos o jogo do começo ao fim, e isso é o mais importante. O Alisson não fez nenhuma defesa, né? Nossa equipe conseguiu algumas triangulações no primeiro tempo, né? No segundo tempo fomos o mais incisivo, né? Tivemos um poder, né, ofensivo maior ainda, né? Fabinho e o próprio Bob deram uma sustentação muito forte no meio campo, né? Então acho que a gente chegou, né? Nós chegamos porque num campeonato gaúcho difícil como é, né, uma equipe que perde uma vez no campeonato, ela vai chegar à final, né? E foi o que aconteceu. Então chegamos com mérito, né? Dar os parabéns ao São José, que fez uma belíssima campanha, né? Um time forte, um time competitivo, né? E chegaram as 4 melhores equipes para decidir o título, né? Conseguimos chegar à final, né? Para mim é uma satisfação muito grande. Passado em chegamos à final do campeonato, se ganhamos, e agora novamente fizemos a temporada, né? E chegamos à final novamente, né? Então eu acho que a gente está de parabéns. Não fizemos mais do que a nossa obrigação, que era ganhar o jogo, né? Batalhamos para isso, né? Tivemos um espírito de sacrifício muito grande, né? E conseguimos. Acho que ganhamos e convencemos. A gente ouviu, Argel, de alguns jogadores no final do jogo que a classificação para a final mostra que o Inter cresceu na hora certa da competição. Você concorda com isso? O Inter veio num crescente e cresceu na hora certa? Olha, se você analisar os últimos 6 jogos, né? Nós acabamos aí fazendo 6 jogos, ganhamos 5. Né? Sofremos apenas 3 gols, se eu não me engano. Fizemos 15 gols. Né? Nos tornamos hoje a melhor defesa do campeonato, a partir do momento que a gente tira o nosso adversário da briga, né? Então eu volto a dizer, um campeonato onde uma equipe perde uma partida só, né? Poderíamos nós chegar à final, né? Para tentar buscar o título, né? Para buscar ainda uma situação de ganhar um título invicto, né? Acabamos perdendo um jogo lá para o Veranópolis, né? Então acho que a equipe trabalhou, né? Foi merecedora, né? Os jogadores tiveram um espírito muito forte, né? Sabíamos que o jogo era difícil, que o jogo era duro, e o jogo foi isso, nos mostrou isso, né? O adversário usou todas as suas armas, né? A gente usou as nossas armas que a gente tinha, né? Os jogadores que iniciaram, os jogadores que entraram deram uma boa resposta, né? Então não fizemos mais do que a nossa obrigação. Agora é se preparar, né? E esperar lá quem é que vem lá do outro lado. Até o Paulão, o Argel, ele desabafou depois do jogo, né? Pelo lance do gol do Internacional, por tudo, e mostrava-se bastante feliz. Esse grupo do Internacional, além da final do Gauchão, esse grupo tem capacidade para ir longe também, digamos que no segundo semestre, ou é necessário uns reforços lá na frente? Esse grupo pode provar que pode chegar longe no Brasileiro? Eu entendo a tua ansiedade, amigo, mas nós estamos no Campeonato Gaúcho, né? Nós estamos pensando na final, Campeonato Gaúcho, nesse momento. E volto a dizer de novo sobre o reforço do departamento de futebol, né? É que tem falado sobre isso. Então, volto a dizer, tivemos a humildade, tivemos a seriedade para jogar, né? Para jogar um jogo diferente do que se joga, né? Para enfrentar um adversário que tem muita qualidade. Não esqueça que esse adversário foi na Arena e ganhou do Grêmio 2-0. Esse adversário foi lá em Caxias e empatou com o Juventude 0-0. Também era um adversário que perdeu só uma partida durante o campeonato. Então valoriza muito o trabalho do São José. E eu já trabalhei aqui no São José e sei a dificuldade que é você trabalhar, né, em times, né, um pouco menor, né, você precisa fazer das tripas ao coração. E a gente viu um trabalho aí fantástico, né, a todo mundo do São José de parabéns. Mas encontrou uma equipe muito forte pela frente, que é o Internacional, que é o grupo que a gente tem com esses jogadores, né, que simplesmente no momento mais difícil eles me surpreendem sempre. E isso aconteceu desde o dia que eu cheguei aqui, né? E principalmente esse ano nós tivemos jogo duro lá contra o Bayern,
né? Empatamos, tivemos 2 vezes na frente, tivemos jogo duro com o Fluminense, né? Ganhamos, né? Depois tivemos o clássico, né? Tivemos o jogo lá contra o Juventude, né? O Juventude perdeu uma partida no campeonato e essa partida foi pra gente, né? Jogando no seu estádio, né? Depois empatamos novamente com o Fluminense, né? E acabamos eliminados nos pênaltis. Mas o mais importante é que nos momentos decisivos é o espírito da equipe, o espírito dos jogadores, né? Os jogadores têm essa qualidade, né? São eles as estrelas, são eles que fazem as coisas acontecer, né? E quis o destino hoje, né? Que a gente fizesse, né? Um cruzamento do Marquinhos, né? Uma escorada do Paulão, e quem fez o gol lá centroavante, né? De 9 mesmo foi o Hernando. Então a gente fica muito feliz porque a gente trabalha, é uma jogada que a gente trabalha muito durante a semana, né? Então dentro do campo dá o resultado, né? Então o mais importante foi a gente ganhar o jogo, né? Se na primeira rodada do Campeonato Gaúcho a gente ganhou o título aqui da Recopa, um 0-0 e ganhamos nos pênaltis, né? Hoje melhoramos, já ganhamos o jogo de 1-0, né? E é só olhar o cartel do São José e ver o que ele fez no campeonato, né, que a gente sabe, e as pessoas entendem e sabem o que a gente está falando, da dificuldade que é de jogar contra o São José. Então a gente conseguiu fazer uma grande partida, principalmente no segundo tempo, né, mas não fizemos mais do que a nossa obrigação. Agora é preparar todo mundo aí, né, e ir para mais uma decisão, né, é importantíssimo. Então vamos trabalhar bem na semana aí para a gente se preparar para a grande final. Argel, pelo chão o jogo estava muito complicado, principalmente pela marcação eficiente do São José. E o gol foi na bola pelo alto. Queria saber 2 coisas. Se a jogada pelo alto foi uma estratégia em cima da grama e também do estilo de jogo do São José. Em termos de modelo de jogo, estratégia adequada, o que muda para ti sendo um grande da capital como o Grêmio e um time do interior, o Juventude? Primeiro que a gente já está na final, né? Quem vai vir agora, né? E um time que quer ser campeão como a gente quer, não pode escolher adversário. Então a gente tem que se preocupar com a gente. E o futebol que a gente jogou hoje, eu acho que não deixa dúvida, principalmente no segundo tempo, né? Não colocamos a culpa em momento algum no gramado, e o gramado deu pra gente jogar tranquilamente, tanto nós como o adversário. Claro que o adversário está um pouquinho mais habituado, porque joga aqui o campeonato todo, mas isso não foi desculpa pra gente. Pelo contrário, isso motivou a gente mais ainda, deu uma motivação maior ainda pro grupo de jogadores, pros atletas, né? Então a gente trouxe os 18 jogadores melhores no momento, né? Os melhores soldados para essa partida, porque a gente sabia que era um jogo duro, um jogo difícil, né? Então nós poderíamos sim ter feito o gol por baixo, o gol por cima, né? O importante era a gente fazer o gol, né? Nos colocarmos à final, né? E aí sim conseguir fazer uma final daqui a próxima semana. Argel, a importância aqui na frente, a importância de... Só um pouquinho, amigo. Se o pessoal ficar falando aí não tem como eu... Se você pergunta para mim e o pessoal atrás ficar falando, é difícil responder. Perfeito. Seguimos. A importância, Argel, de tu trazeres o Internacional para uma final do Gauchão, com a possibilidade de conseguir o hexacampeonato. Mais uma. Já estamos chegando quase no Brasileirão, às vésperas do Brasileirão. Tu tens aí o time realmente na mão, tu tá conseguindo forjar o time agora, exatamente, né? A torcida é um pouco impaciente, mas tu tens convicção que agora exatamente conheces o plantel que tu tem e exatamente levando a uma final. Olha, sinceramente eu não vejo a torcida impaciente. Eu moro em Porto Alegre aqui, estou 9 meses à frente do Internacional, e eu vou no posto de gasolina, na padaria, né, faço todas as coisas que eu sempre fiz no supermercado, e eu vejo assim a torcida muito satisfeita, né, da gente fazer essa reformulação, né, de rejuvenescer o time, né, de colocar a garotada para jogar, né, e aqui saber que ninguém tem cadeira cativa para ninguém, né, e isso é mais importante. Vai jogar quem estiver bem, independente de nome, de qualquer coisa assim, né? Os jogadores a gente dá a oportunidade e ele vai se escalar, né? Então a gente está fazendo o nosso trabalho, pezinho no chão, com humildade, seriedade, né? E é isso que a gente está fazendo, né? E por isso que a gente chegou. Acho que o trabalho está sendo bem feito, é muito bem avaliado pela diretoria. A diretoria está junto com a gente 24 horas por dia, né? E se a gente chegou
a final do campeonato porque a gente foi merecedor e merecemos. Trabalhamos para isso e o mais importante foi chegar à final. Argel, por gentileza, nesses 180 minutos, queria que você falasse o que você mais gostou do time. Claro, no olho do treinador é totalmente diferente do que nós jornalistas ou mesmo torcedor. E para a final, o que você pensa? Bom, eu preciso melhorar esse aspecto. Olha, veja bem, para mim é uma coisa que me surpreende a cada jogo difícil que a gente tem, né? Os jogadores chegam no limite, né? E o futebol é assim, a gente sabe da dificuldade, né? Agora há pouco mesmo o Audax acabou ganhando do Corinthians no Itaquerão, devia ter lá umas 50, 60 mil pessoas. Só a camisa, só a tradição, só a instituição não ganha jogo de ninguém. O futebol hoje se equilibrou, então você precisa que os jogadores tenham um espírito, que os jogadores sejam uma equipe competitiva, né? Que a equipe seja uma equipe que jogue para frente com ofensividade, né? Agredindo o adversário, jogando da mesma forma em casa, fora, né? Então esse é o padrão que a gente tem. A nossa equipe é da mesma forma, quando joga dentro de casa ou fora, ela vai agredir o adversário, até porque a gente tem essa responsabilidade, né, de trabalhar numa clube de ponta como é o Internacional, e a gente tem essa responsabilidade e obrigação de jogar bem e ganhar. Então essa intensidade, essa entrega dos jogadores, esse comprometimento que a gente tem no grupo de trabalho no dia a dia, a gente fala a mesma língua, os jogadores têm liberdade para dar a opinião deles, né? A gente conversa, né? Eu protejo bastante, né? A garotada principalmente que está no time principal, e é normal, faz parte disso, né? Eu sempre disse isso o dia que eu cheguei aqui no Internacional, que batesse em mim, né? E não nos meus garotos, né? Não nos meus jogadores. E tem acontecido isso. Até acho que em algum momento parte da imprensa até pega leve comigo. Eu estou preparado ainda para muito mais, né? O mais importante é fazer o meu trabalho, né? Fazer com o Internacional chegamos à final, agora é trabalhar, né? E esperar para ver quem vem lá do outro lado, sempre por respeito, né? São duas grandes equipes, chegar nas melhores equipes nas finais, né? A gente já está, agora vamos aguardar e esperar e se preparar. Não ganhamos nada, apenas tivemos o direito de chegar numa final novamente, né? Difícil, é complicado. Se você olhar os outros estaduais, times como São Paulo, que a gente vai enfrentar no Campeonato Brasileiro, time como Corinthians, né? E não vão chegar no Campeonato Estadual. Então o futebol mudou, né? A gente já viu o Ituano ser campeão paulista, né? Então o futebol deu uma mudada bastante. As pessoas precisam perceber, né? Que só dinheiro, né? Que só orçamento não ganha jogo, não. Senão o Real Madrid, o Barcelona eram campeão todo ano, e não são. Precisa ter um algo mais. E esse algo mais, né, os meus jogadores têm dado aí a cada partida. É a primeira final, né, Argel, do Inter sob o seu comando, né? Chegou até uma semifinal de Primeira Liga, agora chega na final do Campeonato Gaúcho, e tem duas possibilidades para essa final. Tem a possibilidade de pegar o Grêmio e daí decidir na Arena, e tem a possibilidade também de pegar o Juventude e decidir em casa. Na tua avaliação, tem muita influência isso, o fator local, decidir em casa, por exemplo, ou não? Olha, eu entendo, eu compreendo essa ansiedade de vocês. Mas sexta-feira a gente vai se reunir de novo na sala de imprensa, e aí a gente vai falar com qual adversário. Nesse momento a gente nem sabe quem é. Então, para a gente, independente, você jogar dentro de casa, fora de casa, né? Por exemplo, né? Jogamos lá contra o Juventude já, por exemplo, já jogamos lá na Arena contra o Grêmio. Então nós temos aí que fazer o nosso trabalho, pensar na gente. O time que quer ser campeão não pode escolher mando de campo, não pode escolher adversário, né? E esse é o objetivo. O que eu posso te adiantar é que a gente está preparado para isso, né? E a segunda decisão que a gente vai ter no ano, nós tivemos uma decisão aqui contra esse mesmo adversário, né? E para quem achava que quando a gente empatou aqui com o São José 0-0 era um mau resultado, o São José mostrou dentro da competição o time que tem, a qualidade que tem, né? Nós ganhamos aqui uma Recopa Gaúcha, e fazia 2 anos que o Internacional não ganhava, né? Conseguiu ganhar, né? Se é um clube que é campeão de tudo, faltava esse título, buscamos esse título, também não fizemos mais do que a nossa obrigação, e agora nos prepararmos aí para em busca do hexacampeonato. Uma coisa eu posso dizer que a gente está preparado, né? Os jogadores sabem da responsabilidade, da dificuldade, né? Sabe que decisão sempre é difícil, independente contra quem quer que seja. A gente sempre vai manter o respeito, manter o pezinho no chão e a humildade. Argel,
você, na última conversa, falou, né, na questão dos pênaltis, se acerta é o jogador e se erra, a responsabilidade é do treinador. Você sempre defende o grupo. Mas e a mão do treinador? Os comentaristas falaram que você no jogo anterior mexeu bem, hoje colocou Marquinhos, o gol é uma jogada ensaiada que a gente viu, é o segundo ano com decisão e já tem um título. Vamos admitir, onde está a mão do treinador? Não, eu deixo para vocês. Eu me abstenho de falar sobre mim, até porque eu faço o meu trabalho, né? E as pessoas, a imprensa, os comentaristas, né, que vejam o que acontece, o que deixa de acontecer. Agora, uma coisa a gente não vai abrir mão. Até porque eu aprendi futebol assim, foi dessa forma que eu aprendi futebol. Né? E já estamos aí há 25 anos nisso. Então a gente sabe que a dificuldade é essa. E eu aprendi a ganhar no futebol como jogador, aprendi a ganhar como treinador, né? Sempre protegendo os jogadores. Existe um código de ética, e esse código de ética eu particularmente levo à risca. Então eu protejo muito sim meus meninos, meus jogadores, meus soldadinhos, né? E porque é dessa forma. Eu não ganhei no futebol de outra forma. E essa forma tem dado certo. Na minha carreira como jogador deu certo, né? Até porque eu não era lá uma grande coisa. Imagina se eu jogasse alguma coisa, né? Então, com calma, com tranquilidade, pezinho no chão, né? Eu acho mais importante é valorizar os jogadores. Eles são as estrelas, eles que fazem as coisas acontecer, né? E quem ganha jogo é jogador, e quem empata jogo e perde o jogo é o treinador. E eu não abro mão dessa responsabilidade. Argel, aqui. Desde o ano passado, desde que tu chegou, o Hernando foi um jogador bastante coringa, tu aproveitou ele muito bem. Queria que tu falasse um pouco dele, a atuação específica dele, marcou o gol da vitória, importante para ti de novo no grupo. Sabe que o Hernando é um jogador, né, fantástico. É aquele jogador que você gostaria de ter como filho, né? Porque é um jogador diferente. É um jogador que às vezes passa desapercebido para a torcida, para a imprensa, mas é um jogador altamente útil. Um jogador que não machuca, um jogador que não é expulso, um jogador que não faz pênalti, um jogador que praticamente não erra, e quando se machuca ainda na pré-temporada, né? Ele sabe até a hora de se machucar na pré-temporada, e daí na pré-temporada pode machucar. Então a gente fica muito satisfeito, e eu particularmente, porque é difícil o zagueiro fazer gols, e eu estou aqui 9 meses e o Hernando não tinha feito gol ainda, de cabeça comigo. Então, e hoje não foi de cabeça, foi com o pé, mas foi um gol importantíssimo. Um gol que coroa esse grande profissional com uma humildade, com uma seriedade, um cara altamente centrado, né? Uma bela aquisição do Internacional, né? Onde o Internacional foi buscar lá no Goiás. E a gente precisa isso. Nós precisamos de jogadores que chegam no clube, né, com fome, com sede de título, com fome de vitória, né? Jogadores que querem crescer na carreira, né? Jogadores que querem jogar com a camisa do Internacional, né? Jogadores que querem ter um futuro melhor, querem ganhar títulos, né? Querem ter uma condição melhor para a família deles, né? Literalmente jogadores que tenham fome. E o Hernando se enquadra muito bem nisso, pela simplicidade, pela seriedade dele, né? Isso hoje ele é titular da equipe, é a performance dele que mantém, né? Ano passado, quando a gente chegou, alguns momentos a gente colocou ele de lateral esquerdo, né? Mas no momento mais importante, se eu não me engano, no clássico do ano passado do Campeonato Brasileiro, a gente afirmou o Paulão, o Hernando, né, o Arthur e o próprio William, né? Queria também fazer uma ressalva hoje no PC. O PC é tudo aquilo que a gente esperava dele, um jogador forte, vigoroso, marcador, né? Então a gente fica contente que também deu uma resposta muito boa, deu tudo aquilo que a gente queria, né? Mas é legal quando a gente vê que a jogada foi criada pelos dois zagueiros, um escorando para o outro, né? É sinal que a gente está concentrado, focado, e o trabalho no dia a dia também está dando resultado. Então isso é importante.